George Talks. George Roberts Talks. Está no ar o programa George Roberts Talks. Realização Veja TV, diretamente dos estúdios da Broadcast Associate. A frase de reflexão da noite é: um olhar não diz tudo, mas às vezes fala o que a boca não é capaz de confessar. O autor é desconhecido. Eu escolhi essa frase para a noite porque hoje eu tenho uma doutora e ela é aqui especializada em medicina integrativa holística. É um prazer de tê-la aqui no nosso estúdio. Vamos falar com Sidneia de Cristo. Querida, prazer tê-la aqui. Tudo meu, Jorge. Obrigada. Seja bem-vinda, fique à vontade nesse bate-papo bem descontraído, onde você vai estar contando pra gente aqui um pouquinho da sua trajetória. Uau! Pois é. Vamos começar pela sua infância, né? Conta pra gente, né? Como é que foi a sua infância? Ah, ok. Então, né? A minha infância foi uma infância, eu posso considerar maravilhosa, porque as nossas histórias são as mais bonitas, né? Uhum. A minha infância foi uma infância, mesmo não conhecendo a primeira parte, porque talvez eu tenha perdido ela, mas a minha mãe me contou que alguns meses depois do meu nascimento, eu tive contraí um forte vírus, e esse vírus praticamente destruiu parte do meu intestino, me levando a uma situação quase vegetativa, né? Na época, as minhas primas também contraíram, e Deus a levou, vamos dizer assim, né? E eu fiquei muito tempo em uma situação, como se diz no Brasil, na sororoca da morte, moribunda. Isso fez com que a fé da minha mãe aumentasse e ela pediu para Deus, né, que eu tivesse que viver, que no outro dia eu estivesse com vida, então ou então ele poderia me levar. E no outro dia ela acordou, ela estava de joelho ao lado do meu berço, com as minhas mãozinhas que tocavam na dela. E, em prática, eu acordei daquela situação e a minha mãe agradece a Deus até hoje, porque eu tive a oportunidade de viver. Muito bom. Muito bom. Depois, no crescimento, cresci com todas as funcionalidades vitais, funcionando bem, aí vimos que realmente foi um milagre. E depois, praticamente, eu estava em Brumado, Bahia. Meu pai se transferiu para São Paulo e até os meus 20 anos, posso dizer que a minha infância em São Paulo foi maravilhosa. Bom, você é baiana. Uau! Baiana, mas morou em São Paulo durante a juventude? Durante a minha juventude. Brinquei bastante, brinquei de casinha, de boneca. Porém, eu era sempre aquela que procurava ajudar. Contornar a situação, enfaixar as feridinhas dos irmãos, a mais chorona, a mais cuidadosa. O cuidado era sempre perto de mim. E a coisa mais estranha, que hoje eu não estranho, é que eu visitava muitas pessoas doentes. E entendia elas. Entendi. Aconteceu um episódio na minha infância que tinha um grupo de italianos que eles estavam amassando uva com os pés. E me convidaram, aí eles colocaram as botas e eu comecei a amassar também. E eles eram de Vercelli e falavam dialetos. Eu entendia eles. Meus irmãos falavam, como que pode? Eu entendia eles. Depois teve uma família Bergamini, também na minha infância, e de repente eu percebi que eu estava entorneada de italianos. Já aí na juventude, a Itália já estava ao seu redor. Na minha infância, sim. O primeiro namoradinho meu, sabe aquelas coisinhas de criancinha de 11 anos, era Marcello Spadini.
Um italiano. E ele falou para mim um dia, assim, nós estávamos, sabe, na igreja, na reunião de jovens, ele falou, eu quero ser pilota de avião. Nesse período aí da sua adolescência, né, a Itália já estava no seu caminho, né? Gente, hoje ela já mora na Itália, né? Já mora na Itália por mais de 20 anos, 30, 35 Quase anos. 30 anos. Quase 30 anos na Itália, onde ela aplica, né, a medicina integrativa holística. E hoje ela está aqui nos Estados Unidos para contar pra gente, né, como tudo isso aconteceu. No período da adolescência, né, já sentia que tinha aquela veia para medicina, mas no Brasil você não estudou medicina. O que você estudou no Brasil? Então, George, eu fiz, nós falamos o liceu psicopedagógico, que seria magistério. Uhum. Estudei também um pouco de música. E depois em Uberlândia eu fiz administração de empresa. Mas eu prestei para medicina. Uhum. Mas não tive muita dificuldade, né? Universidade Federal de Uberlândia não era muito fácil. Eu fiz administração no Objetivo, porque até eu trabalhava no banco, Banco Itaú. Muito popular no Brasil. Muito popular. Porque ou precisava, na época, o meu diretor falou, ou nós vamos ter uma faculdade inerente ao nosso trabalho, então nós vamos ter que ir para a rua. Era uma coisa forçada, aquilo que eu fiz. Porque não era o meu sonho. Mas eu queria segurar o emprego. Entendo. No fim, o emprego foi embora do mesmo jeito. Eu terminei a faculdade quase por obrigação. Mas terminou, né? Por um compromisso. E ficou ali o sonho na gaveta, né? O sonho de ser médica ficou na gaveta. Ficou. Porque eu era muito fascinada pela fitoterapia, pelas ervas. E eu lembro que a minha avó, eu era pequena, ela foi nos visitar da Bahia, em São Paulo. E um dia, eu caí na banheira, me machuquei, a banheira virou, fiquei... Aí a minha avó, sabe, pegou aquele matruz, enfaixou meu pezinho. E ela perguntou para minha mãe, nunca vou esquecer, não tem Novalgina? Mas a Novalgina que todo mundo conhece, em gotas, né? Mas ela estava falando da planta, da erva, né? Então, nós já temos uma cultura muito, assim, propensa, né? Para o natural. Mas acho que o sanguinho de índio já corre na veia. Essa sua vontade, né, no decorrer do tempo, de sair do Brasil e para a Itália, foi decorrente de quê? Como surgiu, né, deixar o Brasil para a Itália? Bom, juro que falei toda a verdade mais nada do que a verdade, né? Então, tô brincando porque eu não juro. Porém, a verdade eu nunca pensei em sair do Brasil, gente. Nunca tive esse sonho. Ou melhor, eu gostava da Lady Diana, né? A Lady Diana. Eu gostava como ela se vestia e tal. Curtia bastante, né? Mas o meu sonho era estar no Brasil. Estar com os brasileiros, cuidar do meu pessoal. Eu tinha sempre fui assim muito independente. Até que tivemos essa inspiração, essa visão, essa divina revelação que teríamos que ir para outro país. O meu ex-marido, ele já era de origem italiana. E eu falei para ele, não me falar esse nome de Itália. Vai você. Eu fico. Ele falou, mas Deus vai trabalhar no teu coração. Como nós, né, temos as nossas crenças, né, cada um de nós, né, e eu comecei a ter sonhos, que hoje eu considero divinas revelações, me indicando os lugares, eu vi os lugares. Quando eu ia descrever, ele falava, mas é Itália, isso é Itália. Aí eu falei, ai meu Deus, é melhor. Então, isso aconteceu e eu precisei de ter muita certeza daquele passo, porque era uma menina nova e ele estava enfermo, ele com enfermidade que se tornou importante. E eu precisava de ter certeza, porque saí do Brasil com uma criança, né? Você já tinha um filho? Tinha um filhinho, o Henrique, né? Que foi o meu companheiro, foi meu companheiro de aventura, né? E deixar tudo e
as malas na mão e a fé no coração, eu precisava ter muita certeza. E eu busquei de Deus 50 confirmações. Obtive todas. Que coisa boa. Sim, obtive todas. Aí, enfrentei o medo. Pois é, né? Muitas das pessoas que estão no Brasil sonham em ir para outros países, né? Acabam indo para a Europa, vêm aqui para os Estados Unidos também, mas não tem a ideia de como é difícil, né? O começo. Né? O começar é muito difícil. A adaptação, eu imagino para você. Você acabou estudando, né? Fazendo a medicina na Itália. Como foi isso para você, né? A dificuldade de adaptação em relação ao meio e à língua também. Como é que foi isso? Isso foi muito importante. Praticamente, como nós falamos na Itália, colocar a faca na ferida e virar, né? Vai lembrar, é doloroso. É doloroso. Porque não é que eu cheguei na Itália que falava italiano. Eu cheguei na Itália que falava dialeto, que é bem diferente, né? E você, Jorge, tendo sanguinho romano, você sabe que Roma fala romano, não fala italiano, né? Então, eu me encontrava na Sicília e falava siciliano. Eu tinha o meu percurso e eu tinha que atravessar até chegar aonde era a minha destination, né? Na época, a minha destinação, aonde eu teria que estar. E para cumprir também os meus desidérios, os meus desejos, porque eu acreditava. Enfrentar a língua não foi fácil. Porém, eu acreditei sempre acreditava, um pouquinho de cada vez. 1 centímetro por dia ia formar 1 metro. Esse centímetro para mim era muito importante. Cada mês, cada ano. E mesmo porque não é que sou tanto a língua, eu tive dificuldade também com a documentação. É um problema que todos os imigrantes enfrentam, exatamente, né? Porque até demonstrar a descendência, né, do meu marido, demonstrar o ius sanguinis, né, que não achava mais. Então passaram-se 5 anos, mas eu acreditei que ia achar. Então me disseram, você vai ter que enfrentar o Ministério de Interno, você vai para a República, para a Procuração e Procura de Venezia, porque o comune, que seria a prefeitura, pegou fogo na época da guerra e não existe mais esses documentos. Mais uma vez, outra vitória. Eu não tenho vergonha de dizer, é um prazer. Eu sonhei com uma cidade chamada Gruaro. Fomos procurar nessa cidade, fizemos 1000 quilômetros, achamos documento em Gruaro. Uau! E isso foi, mais uma vez, a certeza que tínhamos que ficar por lá. Porém, Jorge, quando você está nesse período, com a dificuldade, sem documentação, muitas das vezes tem aquela, será? Né? Voltar para trás? Não, chegamos até aqui, mais 1 centímetro para frente. E enfrentando, quando parecia que estava tudo errado, aí as coisas começavam a dar mais certo. Muito legal, né? E esse período, né, seu lá na Itália, você também teve uma filha? Isso. Foi meu presente. Depois de 7 anos, que eu já não acreditava mais de poder ter filho. Mas você já estava formada, já tinha feito... Não, Jorge, não. Eu fiz uma coisa interessante. Eu tinha que demonstrar onde que eu aprendi o meu italiano. Eu me ofereci na cidade de Nápoles ensinar as crianças, sabe, assim, voluntária. Fiquei cobrindo as férias de uma freira, que ela foi fazer uma cirurgia, e fiquei ensinando música e religião, porque para mim demonstrar que eu tinha aprendido italiano, porque o italiano eu não aprendi assim estudando. Foi também uma coisa muito linda. Eu acordei, orei, pedi muito a Deus que me ajudasse. E de repente eu fui no supermercado, como se um file abrisse, sabe? E comecei a ver que tudo que eu falava eu entendia. Eu ia comprar as coisas no supermercado, todo mundo me entendia, e de repente o meu italiano era compreendido. Eu lembro até hoje que na Sicília tinha os velhinhos, eles faziam oração, tudo em dialeto, eu não entendia nada. Naquele dia eu senti de fazer oração em italiano. Todos me entenderam, me abraçaram. Isso para mim foi muito bom, porque eu entendi que eu poderia prosseguir.
Agora, Jorge, enquanto em relação à minha filha, ela foi um presente de Deus. Por quê? Também tive esse presente. Porque na época em que eu comecei a ensinar as crianças napolitano, mas foi uma coisa muito breve, eu precisava de demonstrar, ter um documento como eu aprendi o italiano. O que aconteceu? Eu fiz aquela passagem e no momento que eu fiz aquela passagem de trabalho, eu conheci uma menina na escola, que era adotiva e que ela era de Serrinha, da Bahia. E a mãe dela, biológica, por uma necessidade, por uma dificuldade que doou ela, mas a mãe adotiva tinha morrido. Okay. E essa menina foi assim, foi como uma psicologia estar com ela. E eu acreditava que eu tinha um porquê de estar ali. Quando terminou meu período, a minha cidadania estava já saindo. Eu pensava, vou adotar um filho. E pensei, vou adotar esta criança. E comecei a fazer toda a documentação para adotar o Francesco, filho de Rosária. Porque ela estava em dificuldade com 11 crianças. 11 crianças? 11. Time de futebol. Aí, um dia ela veio falar para mim, olha, eu não vou conseguir. Eu entendi ela. Eu falei, não se preocupar, a gente vai ajudar você no crescimento da criança. Mas eu não sabia, eu já estava grávida. Uau! Eu já estava de 4 meses esperando a minha querida Ruth, meu presentinho, né? Mas eu tive uma ideia. Enquanto ela cresce, eu vou estudando. Aí comecei a frequentar um cursinho por conta minha e fui até a faculdade e prestei um exame, que era de logopedia, que seria fonologia, mas não era o que eu queria. Mas só para me ver como estava o meu nível de aprendizado com a moçada que saía pouco tempo ali. Mas a sua preocupação na época era mais a língua? Era isso aí que você estava querendo ver se... ou não? Não era a língua. A minha preocupação era ver qual era o nível meu com a moçada que estava saindo do colégio. Para enfrentar uma universidade. Era essa a minha preocupação. Aí, quando eu enfrentei, eu tive uma boa colocação. E o reitor falou, não para, não desista. Vai em frente. Ele falou, você não se esforçou mais porque não é isso que você quer. E era verdade, não era aquilo que eu queria. Ele falou, não parar. Isso me deu força. Aí eu comecei a fazer o curso, depois entrei e tal, frequentei o Policlínico em Nápoles. E com isso, aconteceu uma coisa maravilhosa. A minha criança, ela já tinha nascido. Ou seja, no jardim da faculdade, eu olhava ela pela janelinha assim, né? Via que estava tudo bem no parque, ou com o pai dela, ou com alguém que me olhava, e eu continuava estudando. Aí, na hora da merenda, né? Aí você ficava junto com ela. Isso foi um grande esforço. Fiz trabalhos muito difíceis para mim pagar os meus estudos naquela cidade. Isso por quanto tempo que dura essa universidade? Olha, eu teria que estar 4 anos, depois eu teria que fazer mais especialização, não é? Depois eu teria que fazer 4, mais 2 anos. Porque é uma coisa quase que não termina praticamente. Eu digo que nunca terminei e não vou terminar. Porque o estudo te exige assim, um estudo contínuo, né? Na minha área, na nossa área, existe várias pesquisas. Exige muito perfeccionamento, sabe? As novidades vão chegando, vamos melhorando. Aí eu mudei para a Vale d'Aosta, que é divisa com a França, com a Suíça. Ali tive uma oportunidade, porque a região me ajudou muito. E eu tinha que fazer os meus exames, demonstrar para que eles pudessem me ajudar. E eu trabalhava e crescia os meus filhos. Até que eu consegui fazer o doutorado na Bélgica, em Bruxelas. Muito interessante, nossa. Foi isso aí. Mas parabéns. Obrigada. Porque sair de um país, né, e chegar em outro país, assim, completamente diferente, a cultura é diferente, língua é diferente, né, e é como, assim, te dá um tiro no escuro, né, como também acontece aqui na América, tem muita gente que vem pra cá achando que, né, a realização, o sonho está aqui, quando chega é muito trabalho. E as pessoas no Brasil não têm ideia de como a gente que mora fora trabalha. Muito. Não é isso? Bom, nós vamos aos comerciais agora e não sai daí não, a gente volta já já. George Talks. George Roberts
Talks. Hey, are you looking for the perfect company in website development? Or more general computer support with Microsoft certified professionals specialized in operational system issue solutions? New installations, configuration, network problems, or software and apps development that your company needs, and much more? IT Smart Tech, the technology in your hands. Contact www.itsmarttech.com. Esse é o nosso momento Spotlight. É isso aí, para você que quer trazer aqui o seu produto, eu vou estar falando. Bom, hoje eu tenho roupa de banho da Oceanic, a equipe Oceanic Beach Fitness. Isso aqui eles mandaram para mim. Muito obrigado, pessoal da Oceanic. Para você que gosta de roupa de banho, você que quer comprar para o seu filho, filha, para os jovens, pessoas da família, pessoas de todas as idades, né? Eles entregam sim no lugar onde vocês estiverem. Bom, acesse o Instagram deles para saber mais sobre o produto, oceanic.rio, é o Instagram. O telefone deles eles estão localizados no Rio de Janeiro, né? Então é 21 97514 8882. E pelo e-mail oceanicbeach.rj@gmail.com. E para você que gosta de leitura de boa qualidade, eu trago para você aqui Outras Histórias e Baldes e Fossa, de Miriam Rugani Viana. Vale a pena adquirir esses 2 exemplares, livros maravilhosos. Para adquirir o exemplar, vá no amazon.com.br e para você que está aqui na América, amazon.com, e só colocar o nomezinho dela lá, Miriam Rugani Viana, e vai aparecer as obras. É isso aí, esse é o nosso Momento Spotlight. Entre em contato com a nossa equipe, vem aqui, mostre seu produto, estamos aqui para você. É isso aí, Spotlight. George Talks. George Roberts Talks. Estamos de volta e aqui de frente com a doutora Sidneia de Cristo. Sidneia, que história interessante. No decorrer, né, da sua vida na Itália, como que foi para você, né? Você atendia pessoas de várias nacionalidades, atende pessoas de várias nacionalidades. Qual é o seu público? Conta isso para mim. Porque aqui na América, né, tem muitos médicos que vêm para cá, e brasileiro encontra bastante aqui. Mas esse para você, né, na Itália, como é que está sendo isso? Então, Jorge, eu não tenho um público brasileiro. Não tem. O meu público é totalmente italiano, né? Eu sei que eles vão, quem sabe, tentar entender essa entrevista, né? Então, eu amo aquele público, mas são todos italianos. Porque na região que eu atendo, tem poucos brasileiros, né? Eu atendo em 2 regiões. Praticamente, não só atendo, como dei cursos, né? Fiz palestras, é tudo em italiano, né? Esses dias eu brinquei, eu acho que eu tive uma paciente meia brasileira, porque tem 40 anos que ela está na Itália, casada com italianos, e ela chega, para nós é natural falar tudo em italiano, né? Até mesmo porque na Bélgica é o francês, na região que eu me formei era o bilinguismo, francês e italiano. Então, o meu português, eu adotei ele, coloquei um nominho nele, assim, portuliano. Portunhano, ok. Portuliano. Mas eu prometo que eu vou melhorar. Ué, mas fala português, né? Mas fala português. Conta pra gente qual a linha de medicina, né, que você segue. Eu sei que através dos olhos você consegue dar um diagnóstico do que a pessoa tem. Conta um pouquinho disso para mim, que é curioso. Então,
eu vou falar dos dois diagnósticos que eu sigo, tá? Porque na medicina, nós falamos oficial, quando você sai da faculdade, tem sempre a tua especialização. Eu decidi fazer também um curso de naturopatia, iridologia clínica, psicossomática, kinesiologia. Vou explicar o que é. Através dos olhos, através da íris, né? Acontece que a medicina integrativa, ela não olha a pessoa só por um pedacinho que ela é. Imaginamos um vaso, né? Nesse vaso, ele é feito por estratos, por camadas, né? Então, dentro dele está todas as nossas camadas, né? Então, o nosso sistema emocional, nosso sistema físico, a nossa estrutura, né? O nosso espiritual, está tudo. A minha medicina, que eu sigo, eu dou atenção ao vaso inteiro. E não às camadas que formam o vaso. Por quê? Porque o homem, ele é feito pela estrutura, né? Pelo o físico e o emocional. Claro. O que acontece? A íris, os olhos, podemos imaginar como um relógio. Um relógio tem da hora 12, né? 3, 6, 9, né? 1, 2, 3. E nesse relógio, me conta, no centro da íris tem a nossa pupila. Depois tem, que nós falamos, a nossa corona. Cada hora desse relógio está escrito também os nossos órgãos, nossos vísceres. Dividido em 3 partes, né? Ela é dividida na parte cerebral, a parte de cima do relógio, a parte mediana do meio e a parte pélvica embaixo. Mas o bonito, né, que como nós sabemos, acho que tem um dito que também fala aqui, os olhos, né, o que ela é? O que ele fala? Fala a linguagem da alma e do corpo, né? É o espelho. Né? E é verdade. A iridologia é uma ciência que nos ajuda a entender, a perceber, a captar as eventuais predisposições de determinadas patologias. Não quer dizer que você tenha, também a tua predisposição. A íris direita nos conta muita coisa sobre a tua parte paterna. Teu pai, teu avô, teu bisavô. Sua direita. A direita. A direita de Deus Pai. A esquerda nos conta tudo da nossa informação, né, da nossa genética, da mãe. O que acontece? Não é somente captar, detectar, né, as nossas enfermidades ou predisposições. Também a parte emocional, a parte espiritual, né? Porque pode ser que eu veja uma íris cheia de sinais, de pigmento, de coloração, que quer me dizer tanta coisa. Mas ela tem tanta luz que você pode dizer, você pode passar por tudo, mas essa luz vai te ajudar a resolver tudo. Curioso, não? Então, Jorge, eu falei que ia explicar as duas partes. A kinesiologia me ajuda, porque se eu olho a íris, eu preciso de um outro instrumento. Nós temos, nós italianos, eu sou brasileira também, 50-50. Kinesiologia, cineologia aplicada, que é uma arte médica, não? Fazemos que o que a boca não fala, o corpo fala. Ok? Tem este método, essa disciplina, que porque a nossa íris, onde é que ela reflete as nossas imagens? Tudo que o sistema nervoso central, né, recebe, os nossos olhos elabora. E fica os nossos sinais. Com a kinesiologia, nós vamos trabalhar, vamos ter a oportunidade de fazer alguns testes. Eu chamo a máquina da verdade. Ai, que medo. Que medo. A máquina da verdade. Você já escutou, claro, né? Vocês conhecem
a pessoa quando está ali na máquina da verdade coloca aquele fiozinho, né? O que acontece? A pupila dilata, né? Acelera o coração. Aqui é muito comum, né? Tem, assim, programas de televisão que usa, né? Máquina para dizer se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Bom, isso aqui mostra na televisão, né? Eu me fascinei muito por esse estudo da kinesiologia, porque quando eu tenho um laboratório que, para mim, medir o estresse oxidativo, né? Que é endógeno, que são os radicais livres, a nível de quantificação, a gente fazia um exame do sangue, né? E colocava na nossa centrífuga e separava do plasma, com o plasma, e detectava os valores. Trabalhando com profissional, nós fomos fazer umas comparações, usando o laboratório e fazendo o teste kinesiológico. De repente, descobrimos que os resultados eram iguais. Claro, é uma técnica, é uma disciplina, tem que ser feita muito bem feita, porque você vai usar um músculo, né? E este músculo tem impulsos, né? E vai contar na tua força do teu músculo, vai me dizer, não só se é a verdade, vai me contar aquilo que está lá embaixo, né? No teu subconsciente, e vai me responder. Não é verbal. É não verbal. O profissional consegue trabalhar. Mas a coisa interessante é que com a kinesiologia nós vamos entender se a pessoa está com problema de uma idiopatia, não? Ou porque trabalha com, digamos, um nodo de Hartmann, que seria... faz parte da Feixu. Ou então situações eletromagnéticas, ou então a parte psicológica. Mas esses diagnósticos são olhando diretamente para a pessoa ou precisa de algo a mais para detectar o problema que a pessoa tem? Então, eu preciso somente que a pessoa se relaxa e tem que interagir. Eu vou usar uma força de um músculo. Entendi. Pode ser de um braço, de uma perna, ok? E vou usar uma linguagem da médica kinesióloga e vou fazer alguns testes. Esses testes podem ser com as mãos, ok? Posso não só usar o músculo, eu posso te perguntar verbalmente. E também eu posso testar a terapia que eu vou dar para o paciente. Não é hipnose? Absolutamente não. Nós temos uma parte aqui que se chama zona timal. Eu posso colocar a ampola aqui, testar o músculo, né? E ele pode me dizer que está bem para ele não estar. E posso também testar a posologia. Posso testar a carência nutricional e também testar o emocional. E com isso, olhando na íris, se consigo ver, eu vejo ou intravejo algo que me conta de uma parte emocional, nós podemos também, se é a nível de familiar, nós podemos trabalhar com a dinâmica da família, ajudando aquilo que está no escuro, né? Lá embaixo, que vem à luz, dando instrumentos para resolver. Ou seja, podemos dizer, é como curar o corpo e a alma, não é? Porque eu posso perceber que um paciente está com uma predisposição ou uma patologia, ou porque já vem com um diagnóstico, nós vamos trabalhar em cima disso. Também com alimentação, trabalhamos também como ajudar não esse envelhecimento precoce das células. Isso aí eu gosto. Isso aí eu gosto. Eu também. Quem não gosta, né? Bom, agora você está aqui nos Estados Unidos, né, fazendo palestras, dando palestras e atendendo várias pessoas. O número de brasileiros que você não atende na Itália, aqui nos Estados Unidos está sendo incrível, né? E está sendo uma repercussão, está tendo uma repercussão enorme. Para você, como é que está sendo essa nova fase, né, de chegar na América, se deparar com um monte de brasileiros assim e que ficaram apaixonados pelo tipo de ciência que você decidiu seguir e está aplicando com eles, né? Como é que está sendo esse processo? É um lindo desafio, maravilhoso,
Porque lembra quando eu falei que eu tinha colocado o meu sonho na gaveta? Lembro. Né? Então, um dos meus sonhos era um dia, sem tirar nada dos italianos, porque eu os amo, e sei que italianos vão escutar o que eu vou dizer. Era um sonho poder ajudar os meus símiles. Porque, Jorge, eu entendo o que passa muitas pessoas que vêm de outro país e têm que passar por muitas dificuldades. E já aconteceu na Itália de paciente minha hoje ser formada e ser a minha colega de trabalho. Compreende? Claro. Isso para mim é maravilhoso. É a sementinha do exatamente, inspiration, né? Exatamente. Na minha região, se alguém perguntar, tem uma médica, uma doutora que faz esse serviço, eu sei quem indicar. Porque nela eu via que ela já tinha essa predisposição. Falo de italiano. O que acontece? Chegando aqui nos Estados Unidos, eu até me perguntei, mas eu estou na Europa? Ou estou nos Estados Unidos ou estou no Brasil? Mas eu vi uma coisa muito linda. A garra, a luta que esses brasileiros têm aqui. Achei muito importante. Eu me apaixonei já, viu? Porque ajudá-los, esse período que estou aqui, e não sei o que Deus já desenhou, né? Poder ajudar e poder oferecer esta possibilidade, esta oportunidade, esse conhecimento, para mim vai ser assim, vai ser uma parte do objetivo da minha missão cumprida. Porque eu tinha feito um pedido a Deus. Antes que eu completasse meio século, eu gostaria de ter feito isso, de fazer isso. No meu livro, que eu estou... Está escrevendo um livro. Isso, aí em breve vai ter um livro para todo mundo aí. Em 2 línguas, né? Eu cito isso, porque é muito importante que você possa sair para o outro país, mas as tuas raízes, aquilo que você, lá da infância, nunca esqueça de onde você saiu. Isso para mim foi muito importante. Hoje eu sou vovó. E quando eu olho o meu netinho, porque meu filho casou, foi ao Brasil, ele casou na Itália, com uma brasileira que estava em Roma. Depois ele foi ao Brasil, ficou 4 anos que ele queria conhecer o Brasil, fazer uma experiência, e voltou, mas ele voltou com presente, com um filhinho, na época 3 anos, com a idade que ele veio. E hoje, quando eu olho os olhos do Nicolas, eu vejo os olhos do Henrique, de quando eu vim para a Itália. Passa um filme na sua cabeça, né? É maravilhoso. No início do programa nós começamos com você falando da sua infância e agora você se depara, né, com um netinho nos braços, né, e revivendo tudo aquilo que lá no passado. Exatamente. Ele chegou na Itália, depois de 2 meses ele falava só italiano. Eu falei, Nicolas, ma fala em português. Não, nonna, ora sono italiano. Oh, mãe. E tá vindo outro neto, viu? Isso aí, muito legal. Nesse processo todo aí, neto, família, muito trabalho, Estados Unidos agora aí na sua vida, né? Essa sua visita aos Estados Unidos acabou conquistando bastante gente, né? Pacientes de todos os lados estão vindo, a sua agenda está lotada, até para conseguir a sua vinda aqui, né? Nós tivemos que fazer, assim, cortar, né, a sua agenda para que desse uma brecha e hoje você está aqui de frente comigo contando para todo mundo, né, essa sua história que é muito linda e com certeza é um incentivo para muitos que estão nos assistindo. Sim, até mesmo, Jorge, porque muitos brasileiros, eles passam por dificuldades, por enfermidades, né, e às vezes também por emocional. Eu não falei uma parte, o meu ex-marido, ele passou por uma enfermidade muito forte, ele passou por um tumor, ele passou por uma situação no cérebro, ele foi desenganado, praticamente ele tinha 6 meses de vida. E ele acreditou, ele teve o milagre, a libertação, mas também foi trabalhado muito no emocional dele. O que acontece? Eu percebi que aqui nos Estados Unidos, eu olhei nos olhos dessas meninas, muitos sonhos, sabe?
Eu achei maravilhoso. Mas eu quero agradecer, em particularmente, uma pessoa que também que eu achei maravilhosa, porque ela me achou lá na Itália. Uhum. Quem foi essa pessoa? No dia 1º de janeiro, eu tive uma visita maravilhosa de duas, para mim, são as amigas do coração, né? Sabe aquelas amigas que você já conhecia, que você só faltava só ver, né? Uma saiu de Nova York e outra saiu de Newark. A Odete e a Tânia. Elas foram lá me levar um presente. E para mim foi mais um mistério no mistério. E eu estou aqui e eu acreditei. Porque eu estava passando um momento, porque eu tinha feito uma cirurgia pós-acidente. Né? Então, eu falei, meu Deus, eu fiz a cirurgia... Esse acidente foi de quê? Esse acidente, um caminhão me pegou na rodovia. Né? Praticamente eu quebrei os 3 tendões. Tive que fazer uma plástica no miacrômio e costurar toda a cúfea. E foram 18 pontos. Foi uma cirurgia muito complexa. E há quanto tempo tem isso? Tem pouco tempo. Você está bem, né? Estou ótima. Ok, que bom. Isso que foi a maravilha, que eu agradeço a Deus, porque elas me levaram tanta positividade, tanta força, né? E eu atendia mesmo com essa minha dificuldade. Muitas dores, né? E eu tinha que enfrentar e voltar a mover o braço. E eu pedi a Deus, se eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu preciso de movimentar a minha mão. Porque me deram 8 meses, até 1 ano para me voltar a movimentar. Estava bloqueada. Eu trabalhei em cima da minha mente. Do meu poder interno. E eu falei, eu posso. E o professor, o cirurgião, falou para mim, coloca na balança. Quanto é importante você ir e quanto é importante de 0 a 10. Sabe o que eu respondi? 1000. Ultrapassou os limites que... E desde que eu cheguei aqui, eu me estou sentindo muito bem. Trabalho, até esqueci. Até esqueceu, né, que tá com esse probleminha aí. Foi ótimo. Legal. Legal saber da sua experiência, né? É uma experiência de vida e tá aí. É uma pessoa que saiu do Brasil, foi para a Itália, lutou, estudou na Itália, venceu as barreiras da língua, se formou e aí tá fazendo a diferença na vida de muita gente. É por isso que o nosso programa está aqui, para vocês que fazem a diferença, né? Que saem dos seus países e vão lutar, né? por um caminho, né? Diferente. É trazer essa sementinha, né? Plantar essa sementinha de que tudo é possível na vida, né? Tudo é possível. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje, para você se sente realizada? Sim. Eu me sinto realizada, sim. Eu não falei que, enquanto eu fazia a universidade, eu frequentei uma universidade de musicoterapia, né? E eu conseguia juntar as minhas criancinhas, minhas crianças Down, né? Com a trisonomia 21. E fui fazer uma tese sobre a trisonomia 21, a musicoterapia e a iridologia. Então, fui a primeira a depositar a íris dessas crianças Down, porque não é fácil fotografar. Então você não atende somente adultos? Atende adolescentes, crianças, sim. Adolescentes? Sim, sim. Só que eu atendo primeiro os pais, né? Os pais, ok. Porque tem que primeiro funcionar com os pais para que crie uma credibilidade neles, Sempre, né? atrás da criança tem os pais, não é verdade? Verdade. Ou os avós. Então, por que me sinto? Porque para mim era um desafio fazer aquele trabalho e depositar em Bruxelas. Mas a realização, para mim hoje, foi aquela de conseguir unir a minha pessoa e entender a minha missão também, porque é uma missão, como é a tua, né, Jorge? Você também tem uma história maravilhosa que eu acredito, só nesse sorriso eu vejo tanta sinceridade. Essa missão para mim era muito importante. Quando eu falei ajudar, não é só tanto, é somente pensar, ok, eu vejo para você, mas também tem que seguir, né? Acompanhar.
E hoje mesmo eu me deparei com acompanhamento lá na Itália, né? E aqui? E aqui. E hoje eu fiquei respondendo, até respondi para alguns pacientes em português. Fala, doutora, traduz? Ah, não, eu tô aqui. Me sinto realizada como mãe, como mulher e como avó. O que você tem a dizer, né, para essas mulheres, para esses pais, essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Deixa uma mensagem para eles. O poder do crer é muito forte, do acreditar. Não falar assim, mas conscientizar no acreditar. Não só neles, mas nos filhos. E escutar. Nunca, eu vou falar uma palavra, não é tão assim, nunca matar o sonho de um filho. Porque você não conseguiu, ou porque você desistiu. Para mim, a palavra desistir não existe. A palavra não, impossível, não existe. Porque na minha vida só aconteceu o impossível. Quando eu vejo hoje os pais, que às vezes, porque eles mudaram de país, porque eles tiveram dificuldade, incentiva também os filhos. Por quê? Porque você vai ver nos teus filhos aquilo que você desejou. Meu papai, hoje ele me telefonou e falou: filha, eu te amo, eu sou muito orgulhosa de você. A minha mamãe Almira, meu papai, eles cresceram esses filhos, ensinando eles, eles deram o que eles puderam. Uma família humilde, meu pai era operário, né, trabalhava como vigilante, né, de uma fábrica. Mas eles ensinaram o caminho da direção, da determinação. Eu via no meu pai aquela, sabe, ele dizia assim, vai conseguir. Eu repeti de ano uma vez. E meu pai falou, você está chorando porque você repetiu de ano? Mas pai, é muito, eu perdi. Aí ele me explicou. Ele conseguiu tirar o melhor de mim e me tirar do quarto, porque eu não queria ver ninguém, né? Repetente, né? Vergonha, por causa da matemática, vergonha, né? A gente fica com vergonha, pois né? É uma coisa natural na criança. E meus votos não é que foram sempre os melhores. Mas dentro de mim, eu sabia o que eu queria. E lá na Itália me falavam, mas como é que você pode entender todas essas terminologias médicas? Nós somos filhos de médico e nós fizemos isso. Mas dentro de mim tinha uma certeza. Só que na minha formatura eu peguei o voto maior, 110 lode, 110 louvor. E eu acreditei que aquilo que os meus pais ensinaram, porque a minha mãe, eu falo que ela é uma arquiteta, mas a minha mãe é semi-analfabeta. Mas se você dá um papel para ela, ela desenha uma casa. Ela desenhou a casa dela. A minha mãe teve a oportunidade de ser arquiteta? Não. Então, hoje, eu acredito que muitos pais, ou porque não tiveram, acreditam no sonho dos filhos e passam esse valor. Mas nunca é tarde. Porque lá na Itália tem a faculdade, a universidade da terceira idade. Que com 70 anos vão estudar. Mas o segredo é, faça algo que possa ajudar sempre as pessoas. Muito bonito isso, muito bonito. Parabéns. Obrigada, grazie. Grazie. Vamos agora para o nosso bate-bola com ela. Vamos ver, né? Agora é o meu momento. Eu falo uma palavra e você, o que vier na sua cabeça, você pode mandar. Tá. Um livro. Um livro. A minha vida. Uma pessoa. A minha. Um sentimento. O amor. Um lugar. O mundo. Uma música. Uau. O soldado innamorato, napoletano. Ok. Um momento. Agora. Um nome. George. Ok. Ela quase me deixou speechless, quase fiquei assim. Quem é Sidneia de Cristo? Uma estrela. Ok.
Ótimo. E para quem quer entrar em contato com essa estrela, essa doutora fantástica, como é que eles fazem para entrar em contato contigo? Então, por e-mail, por um telefone, que agora eu tenho o meu número. Você pode dar o seu e-mail, o seu telefone, o que... Ok. Sidneia de Cristo, meu brand, meu nome. Ok. Não, @gmail.com. O meu telefone, hoje que eu tô com o meu telefone americano. Ok. Você quer dar o seu italiano também? Porque, posso, né, por aqui as pessoas podem chamar para você na Itália também. 377-181-4521. Ok. Né? Código 039. Ok, código. E também pelo Facebook? Você também tem Facebook Sidneia de Cristo. Estou preparando o nosso website, né? Porque tem que preparar tudo em português, né, Jorge? É verdade. Né? Tem que preparar tudo em português. Pode fazer pode fazer em português e também em italiano, né? Conta a história, aproveita e conta a sua história ali, né? A sua história do Brasil, mais a Itália. E é isso aí. Sidneia, em nome da nossa equipe do Veja TV, quero te desejar muito boa sorte, Obrigada. muito sucesso. Obrigada. Tá bom? E pra você também. Obrigado. E que você continue fazendo a diferença na vida de muita gente. Amém. É isso aí. Nosso programa termina aqui. E para você que quer contar a sua história, entre em contato com a nossa equipe. Venha, senta aqui comigo. Você pode fazer a diferença na vida de muita gente. Só basta você acreditar. Chegamos ao fim de um programa e nos vemos em breve. Até lá.